Eu disse na abertura, esse sim é um dos principais assuntos hoje aqui no Brasil e no mundo. Não só a questão da vacina russa, mas, claro, as vacinas. Todo mundo quer saber disso. Então, ainda sobre esse assunto, eu conto para vocês que o governador de São Paulo, João Dória, disse que não vai produzir a vacina registrada, então, pelo governo russo. Nós vamos conversar com ele, com o governador João Dória, para falar mais sobre a vacina que está sendo testada aqui em São Paulo, em parceria com o laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan. Governador, boa noite. Primeiramente, obrigada por estar de volta aqui ao Expresso. E num dia, de tanta dúvida, tantas questões, eu quero começar perguntando sobre a terceira fase de testes da vacina que está sendo testada aqui. E emendando a pergunta, qual a importância, governador, de deixar muito clara todas as fases de testes? Analisa, boa noite. Boa noite também a você, Caio, Kenzo, que está em Brasília, e aos assinantes da CNN. A vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan e o maior laboratório privado da China, que é a Sinovac, está adiantado na terceira fase de testes. E queria esclarecer, Monalisa, o teste não está sendo feito apenas em São Paulo, conforme mencionado. Está sendo feito em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. São 5 estados brasileiros com Mais o 5 Distrito núcleos Federal. acadêmicos, incluindo o Distrito Federal. Sim. São núcleos acadêmicos, entre os quais eu destaco o Hospital das Clínicas, aqui na capital de São Paulo, a Universidade Federal de Brasília, a Unicamp em Campinas, a Universidade Federal do Paraná, a São Lucas da Pontifícia Universidade Católica no Rio Grande do Sul e também a Universidade do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Apenas para citar alguns núcleos de ciência. São 9.000 médicos e paramédicos, Monalisa, que estão voluntariamente sendo testados nessa terceira fase da vacina Coronavac, que está avançada. Quero registrar também que nós não estamos aqui fazendo uma corrida pela vacina, a nossa corrida é pela vida. Nós torcemos, sim, e desejamos que a vacina de Oxford, que será produzida pelo laboratório AstraZeneca, tenha sucesso e tenha êxito também nessa sua terceira e última fase de testes, exatamente como está a Coronavac. Então, não se trata de eleger a melhor vacina, e sim eleger as duas vacinas, que, submetidas a testes, elas serão avaliadas por aqueles que são cientistas e especialistas em vacinas. E depois ter o apoio e o suporte também do órgão regulador nacional, que é a Anvisa. Já a vacina russa, eu quero esclarecer, houve um contato tempos atrás, há 3 semanas, com o Instituto Butantan, que respeitosamente disse que não tinha interesse em analisar a vacina russa, porque nós já tínhamos aqui um entendimento formalizado desde maio com a Sinovac, com este grande laboratório privado chinês. Não faria sentido nenhum avançar em uma segunda vacina. Não quero descredenciar a vacina russa, mas hoje recebemos aqui a cópia de um relatório inicial da Organização Mundial de Saúde, recomendando cautela em relação à vacina russa. Cautela significa uma atenção redobrada quando uma organização da seriedade da Organização Mundial de Saúde expressa a sua opinião em relação a uma vacina. Já a Coronavac e a Oxford são 2 vacinas que estão dentro do protocolo chamado de vacinas em estágio avançado pela Organização Mundial de Saúde, o que não deixa de ser um privilégio para o Brasil, neste momento, termos a capacidade de, muito em breve, termos 2 vacinas para a imunização de milhões de brasileiros. A Coronavac, repito, produzida pelo Instituto Butantan e a Sinovac, e a vacina de Oxford, junto com a Fiocruz, no Rio de Janeiro. É um privilégio para o Brasil ter a possibilidade de oferecer, muito em breve, à sua população, 2 vacinas. Então, não devemos nem politizar, nem estabelecer uma competição entre vacinas, e sim priorizar a proteção à população brasileira. Governador, boa noite. Obrigado por estar aqui conosco novamente no Expresso. Governador, eu queria que o senhor falasse, o senhor mesmo tocou no assunto sobre esse relatório da Organização Mundial da Saúde, salvo engano, sobre essa vacina russa. Eu queria que o senhor falasse o que o senhor leu, a informação que o senhor teve sobre ela, por gentileza. O relato que veio da Organização Mundial de Saúde, e a CNN está também diariamente nos briefings de imprensa que são feitos em Genebra,
indicam que a cautela, a recomendação da Organização Mundial de Saúde foi cautela em relação à vacina russa. E é exatamente a cautela que já tivemos semanas atrás, quando deste contato inicialmente, não foi feito nem pela Rússia e nem pela Embaixada Russa, foi feita por um trader, por uma empresa interessada em vender ao Butantan a vacina russa, e a posição do Butantan, de forma discreta e educada, foi negar, não havia interesse na aquisição da vacina russa, dado ao fato de que também não havia nenhum estudo preliminar de conhecimento do Instituto Butantan e da ciência brasileira em relação a essa vacina. Repito, Caio, não quero desqualificá-la, não sou cientista, não atuo dentro desse segmento, como você bem sabe, mas a orientação da Organização Mundial de Saúde foi muito clara: cautela em relação à vacina russa. Sim, governador, eu me referi a São Paulo porque é dessa maneira que as pessoas falam quando procuram a gente. A vacina de São Paulo, o Instituto Butantan, em parceria com o Sinovac, sob a tutela aí do governo do senhor, já ganhou esse carimbo naturalmente. Claro que os testes estão acontecendo, então, em 5 estados e no Distrito Federal, mas vamos dizer assim, a cabeça de rede seria aqui em São Paulo, por isso eu me referi assim. Mas eu quero perguntar para o senhor o que a gente precisa esclarecer, né? No momento, eu reitero o que eu disse na abertura, no momento de tantas dúvidas, de tantas incertezas, eu gostaria que o senhor detalhasse para quem acompanha a CNN Brasil a fase de testes. Estamos na 3ª fase de testes aqui da Coronavac em São Paulo, também nos outros estados, né? E qual é a importância, então, de deixar muito claro todo o processo, governador, e o tempo de testes? Eu me lembro que na nossa conversa anterior o senhor falava seriam 3 meses, né, de um monitoramento por um grupo científico. Traz mais informações, então, que possam acalentar o nosso público num dia de tantas dúvidas. O senhor poderia fazer essa gentileza? Posso sim, Mona Lisa. Obrigada. E depois eu vou tomar a liberdade de recomendar a Claro. você, ao Caio, para convidar o Dimas Covas, que é o presidente do Instituto Butantan, para participar de um debate com vocês e de uma conversa com os assinantes da CNN, já que ele é cientista e especialista e preside o Instituto Butantan, Perfeito. uma fundação de 119 anos e que é a maior produtora de vacinas do Hemisfério Sul, consequentemente, o maior produtor de vacinas do Brasil e da América Latina. E quero ressaltar também, falando do Butantan, Mona Lisa, e na sequência respondendo a sua pergunta, a totalidade das 80 milhões de doses da vacina contra a gripe que todos nós brasileiros tomamos em abril, maio e junho foi produzida pelo Instituto Butantan, que tem respeitabilidade, capacidade, equipamentos e cientistas altamente especializados e de alta respeitabilidade nacional e internacional. Tanto a vacina Coronavac, ela está na 3ª fase, são 3 meses, como você lembrou, portanto, já no mês de outubro, nós já teremos os resultados finais da testagem da vacina, com os 9.000 voluntários, são apenas médicos e paramédicos, é importante também ressaltar isso, 9.000 voluntários médicos e paramédicos que estão sendo testados. E por quê? Mona Lisa, porque médicos e paramédicos, pela sua formação acadêmica e profissional, são mais capacitados também a reproduzirem reações à vacina e reproduzirem dentro do protocolo estabelecido pelo Instituto Butantan e pelo Sinovac para reproduzir eventuais reações. Ou seja, não deixa de ser uma garantia também de que os testes estão sendo bem realizados. Eu queria aproveitar para mostrar aqui a vacina está aqui, ó. Opa! Nós recebemos 20.000 doses da vacina Coronavac, que estão no Instituto Butantan, protegidas, aliás, bem protegidas, inclusive, Sim. para que nenhum dano aconteça e, obviamente, nenhuma subtração da vacina também dentro do Instituto Butantan. Esta vacinação já começou nos centros acadêmicos e científicos, alguns dos quais eu reproduzi aqui a você e aos telespectadores da CNN, e os resultados serão avaliados progressivamente a cada 30 dias e anunciados pelo Instituto Butantan, pelo professor doutor Dimas Covas, que é o presidente do Instituto Butantan. E, ao final deste período de 90 dias, o resultado final, sempre com o acompanhamento da Anvisa. Queria aproveitar para mencionar também, Caio,
o trabalho muito sério, muito criterioso da Anvisa, primeiro em autorizar a terceira fase da vacina, da Coronavac, aqui no Brasil, o trabalho muito criterioso e científico também da Anvisa, no âmbito das autorizações concedidas tanto ao Instituto Butantan quanto à Fiocruz para a testagem das duas vacinas aqui no Brasil. Isso também é uma garantia à população brasileira de um trabalho sério, de um trabalho científico, coordenado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Governador, me permita uma pergunta. Foi feito um acordo, né, entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês. Esse acordo, né, esse termo, em algum momento ele se tornará público? Ele poderá, Caio, mas eu diria a você que o Instituto Butantan é uma fundação pública. Evidentemente, o governo do Estado de São Paulo tem controle sobre essa fundação, mas a Sinovac é um laboratório privado chinês. Os termos do contrato são termos do conhecimento do governo e supervisionados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Se houver alguma necessidade de reproduzir os termos do contrato, reproduziremos. Mas não havendo, trata-se de um entendimento também entre dois grandes laboratórios, o Butantan e a Sinovac. Quem pode exigir e terá direito a isso, e se o fizer, evidentemente, terá todo o acesso, é a Anvisa. Ela é que tem a representatividade, Caio, e a autoridade como agência de vigilância sanitária. E volto a repetir, a Anvisa é séria e realiza um trabalho dentro dos parâmetros científicos e dentro também do protocolo internacional de vacinas, não só em relação à Coronavac, mas a todas as demais vacinas que já foram aprovadas, vacinas e outros medicamentos, aprovados e submetidos à análise da Anvisa. Agora, governador, por que o sigilo em relação a esse acordo? Não é sigilo, Caio. A reprodução das informações já foi dada pelo Instituto Butantan e pelo Dimas Covas. Eu até acabei de sugerir que vocês convidem o Dimas para uma entrevista que não temos absolutamente nada a esconder, mas peçam também para reproduzir o contrato do Instituto da Fiocruz com Oxford. Não há razão de pedir para a vacina Coronavac e não pedir para a Oxford. Peçam para as duas. Da nossa parte, nenhum problema em apresentar os dados, as informações e os termos do contrato. Já está convite feito aí, no ar, inclusive. Governador, continuo aqui na minha missão de trazer notícias esperançosas e notícias que, de fato, deem um horizonte mais tranquilo para a população brasileira que acompanha a CNN Brasil, que colocou a CNN Brasil na rotina e na vida desde março. Minha pergunta para o senhor tem a ver também com o nosso último papo, a nossa última conversa. O senhor falava que, provavelmente, no comecinho do ano, a gente poderia ter a vacina disponível. No comecinho do ano significa janeiro. Ainda temos esse horizonte para perseguir de uma maneira positiva? Analisa, até melhor do que isso. Já em dezembro, o Butantan já terá condições de ter 15 milhões dessa vacina da Coronavac através do sistema SUS, portanto, pelo Ministério da Saúde, disponibilizando à população brasileira. Mais 15 milhões em janeiro, mais 15 milhões em março, mais 15 milhões em abril. E agora nós estamos tratando de aumentar a capacidade de produção do Instituto Butantan, desses 60 milhões de vacinas para 120 milhões de vacinas, em dose dupla, porque a vacina Coronavac e também a vacina de Oxford são duas aplicações. Você vai receber a primeira e dentro de 2 semanas, 14 dias, a segunda aplicação. Então, quando se fala de 60 milhões, são 120 milhões de doses. 120 milhões de doses, ao dobrarmos a produção, significam 240 milhões para o atendimento a 120 milhões de brasileiros. Então, governador, Caio, desculpa, só para emendar uma pergunta, já que o senhor falou disso, queria que o senhor comentasse também o esquema de doações para tentar aumentar a produção no Instituto Butantan, até pensando nas duas vacinas, não só na Coronavac, mas também a de Oxford. O senhor tem informações aí? Eu sei que às vezes o número não está na cabeça, mas um indicativo só para a gente entender o quão importante é o que está acontecendo em São Paulo e, claro, nos outros estados que participam aí da testagem? Analisa sim. Agradeço a sua pergunta. Temos sim e tem de cabeça o número. Que bom. São 96 milhões de reais já
comprometidos do setor privado para a doação à Fundação Instituto Butantan. Amanhã temos uma nova reunião com um grupo de doadores. A nossa meta inicial é de 130 milhões de reais. E eu não tenho nenhuma dúvida, Mona Lisa e Caio, que chegaremos a esse total de 130 milhões. Um dos grandes fatores, vale a pena fazer essa menção aqui, Mona Lisa, Caio e a vocês que são assinantes da CNN, é a extrema solidariedade do setor privado. Pelo menos aqui em São Paulo, eu posso garantir o nível de solidariedade de empresas nacionais, multinacionais e até de pessoas físicas que ajudaram e contribuíram aqui em São Paulo, não apenas com a saúde, mas também com a proteção social, com as cestas do alimento solidário, as cestas de produto de higiene e limpeza, com a doação de máscaras e equipamentos de proteção individual, com a doação de respiradores e também com a doação de serviços necessários para a proteção à saúde. Ontem nós alcançamos, e vocês até fizeram uma boa matéria aqui na CNN, 1 bilhão e 30 milhões de reais em doações ao longo de 16 reuniões do Comitê Empresarial Solidário, que nada tem a ver com o tema do Butantan. Esse é um outro grupo que se reúne amanhã e que já tem 96 milhões, e eu com muita tranquilidade posso afirmar que chegaremos ao pledge, ao objetivo de 130 milhões, ou seja, mostra muita solidariedade de empresas, corporações, instituições brasileiras e multinacionais em ajudar o governo do Estado de São Paulo, tanto na proteção social aos mais humildes, aos mais pobres, aos que mais precisam de ajuda, como também à ciência, à saúde, à educação e à operacionalização do sistema de saúde pública aqui em São Paulo. E agora, também ao Instituto Butantan. Repito, nessas doações não há dinheiro público, é recurso privado. Portanto, uma boa notícia, Mona Lisa, que demonstra a solidariedade de 251 empresas que fizeram doações que alcançaram esse recorde de 1 bilhão e 30 milhões de reais. E agora já temos 8 empresas que juntas já somaram 96 milhões de reais e outras tantas que nos próximos dias, eu acredito que até o final da semana que vem, já fecharemos 130 milhões de reais em doações para o Instituto Butantan. Governador, então é a partir de dezembro que elas ficam prontas e daí o primeiro lote já poderia ser aplicado já em dezembro, né? É isso? Caio, sim, desde que tenhamos, evidentemente, todas essas etapas da testagem, da terceira fase de testagem, superadas e com sucesso e com êxito. Tem que fazer essa ressalva, porque é por isso que existe a terceira fase de testes. Tudo indica, há uma boa perspectiva, há um sentimento otimista de que a vacina será e atenderá essa terceira fase de testes e torço também para que o mesmo aconteça com a vacina de Oxford, de maneira regular, sem nenhuma interocorrência, sem nenhum fato que exija uma nova reavaliação dessa vacina. Há um cuidado muito, repito, criterioso sob supervisão da Anvisa nessa testagem. E, obviamente, também dos cientistas do Instituto Butantan, do laboratório Sinovac e também de uma comissão de médicos e especialistas que acompanham esse processo de testagem. Se tudo correr bem, dentro daquilo que eu estou chamando de uma expectativa positiva e otimista, Caio, em dezembro, mediante a aprovação da Anvisa, nós já garantimos aqui em São Paulo 15 milhões de doses da vacina Coronavac para aplicação na população brasileira. E depois, mais 15, mais 15, mais 15, chegando a 60 milhões de doses. Isso o Instituto Butantan já tem como a garantia de que esta vacina será disponibilizada nesta quantidade. E volto a repetir, estamos trabalhando para dobrar essa produção e, com isso, ampliar ainda mais a capacidade de vacinação dos brasileiros. E vale também registrar, Mona Lisa, a vacina, embora desenvolvida em São Paulo pelo Butantan, juntamente com o Sinovac, não é uma vacina para os brasileiros de São Paulo apenas, é para todos os brasileiros. Nosso sentimento aqui é de solidariedade e apoio a toda a população brasileira no país. E, repito, se pudermos fazer isso juntamente com uma outra vacina, com a Oxford, ainda melhor. Não vamos politizar a vacina, nem estabelecer uma competição para ver quem chega antes. A competição é pela vida, pela proteção das pessoas e pela imunização dos brasileiros.
Sim, governador, para encerrar, o senhor disse que, claro, não vamos politizar de jeito nenhum, isso não ajuda em nada, mas eu queria terminar essa entrevista perguntando para o senhor o que o senhor acha de todas as vezes em que há uma discussão, uma novidade ou uma atualização sobre as vacinas, seja a vacina a Coronavac ou qualquer outra, essa questão politizada de uma maneira tão intensa, tão latente. O que a gente diz para a população? O que o senhor diria sempre que o seu nome é envolvido nisso também e, inevitavelmente, a vacina aqui, a Coronavac? Analisa, nós não politizamos nem a vacina, nem a proteção às pessoas. Aliás, ao contrário, nós estamos aqui na 9ª quarentena em São Paulo exatamente porque acreditamos e apoiamos a saúde. Nós não somos negativistas, nunca afirmamos que o Covid-19 era uma gripezinha, nunca dissemos que era um resfriadozinho, nunca dissemos que não era preciso fazer o isolamento social, nunca dissemos que poderíamos sair sem máscara, nunca negativamos a gravidade dessa circunstância, que já levou a vida de mais de 100 mil brasileiros e mais de 3 milhões de pessoas foram contaminadas com o coronavírus. Aqui em São Paulo, nós tratamos o tema com seriedade, sem politizar, sem fazer populismo, sem fazer colocações inadequadas. Nunca recomendamos aqui o uso da cloroquina, nem exibimos a cloroquina, nem para a EMA, nem para ninguém. Aqui nós tratamos com seriedade os temas da saúde. E nunca também desejamos à população que a vida continua. Aqui nós estamos trabalhando para salvar vidas e não apenas para acompanhar a vida. Esta é a missão de São Paulo e posso também afirmar, Mona Lisa, que é a missão dos outros 26 governadores do Brasil, todos eles fazendo a quarentena nos seus estados, tratando com seriedade, recomendando o uso de máscaras, recomendando também o distanciamento social, lavar as mãos, a proteção individual e o respeito à medicina. Portanto, aqui nós não politizamos nem a saúde, nem a Covid e muito menos a vacina. Governador de São Paulo, muito obrigada por mais uma vez atender o nosso pedido. O dia hoje pedia, de fato, que a gente falasse mais de algo que pode ser tratado muitas vezes com questionamentos, mas que está acontecendo e que precisa ser esclarecido, que é a Coronavac, a outra também vacina, a de Oxford, nós vamos tratar mais à frente, mas enfim, nós pedimos a participação do senhor pela relevância do assunto. Muito obrigada por falar sim mais uma vez. Uma boa noite e até a próxima, governador. Alisa, eu quero agradecer a você mais uma vez, a sua postura, também a do CAI, a postura da CNN, com muita isenção, com muito critério. E a CNN tem sido um veículo de comunicação a favor da vida e da saúde, não politizando as suas matérias, não estabelecendo nem partido, nem direção, mas sim a proteção da população brasileira. Eu sou um telespectador da CNN e sou testemunha da isenção e da qualidade da informação, tão importante numa situação tão trágica quanto essa da coronavírus aqui no nosso país. Parabéns a você, ao Caio, à CNN pela postura. Uma boa noite a todos. Obrigada, governador. Perseguimos a informação, essa é a nossa missão. Tenho certeza que o meu parceiro está balançando a cabeça ali, ó, Caio Junqueira. Obrigada, governador. Até a próxima. Obrigada, com um tchauzinho ainda. Obrigada.